E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir sobre o gerenciamento de memória no Android, um assunto deveras interessante, bastante comentado pela comunidade e que divide opiniões. Primeiramente, vamos comentar sobre as memórias que existem no dispositivo Android, começando pelas partições do sistema. O Android é dividido em diversas partições e parte do seu armazenamento vai para o sistema Android, e a outra parte seria a partição do usuário, seria a sua memória interna, aquela memória que você utiliza para baixar aplicativos, para salvar seus arquivos, suas fotos e vídeos e tal. Muitos chamam esse armazenamento de memória ROM. ROM significa Read Only Memory, e indo ao pé da letra não está certo, porque você pode fazer operações de escrita na memória interna do seu aparelho, você consegue estar baixando aplicativos, por exemplo, você consegue fazer atualizações via OTA quando o fabricante manda, então não seria uma partição de apenas leitura, mas é um termo, né, que acabou ficando popular, chamar a memória interna, mas do dispositivo de memória ROM. Além disso, os dados do armazenamento são persistentes, por mais que você reinicie o dispositivo, os dados serão mantidos, no caso, vão ser mantidos até o usuário final ir lá e deletar o arquivo por conta própria. Vamos falar agora da memória RAM, ou Random Access Memory, memória de acesso aleatório, memória de acesso randômico, alguma coisa assim. Essa memória é especial porque ela foi feita para ser utilizada por qualquer coisa rodando no seu aparelho, desde o sistema operacional quanto aplicativos, serviços, processos, diversas outras coisas fazem uso da memória RAM. Para facilitar o entendimento, vamos pegar um aplicativo de exemplo. Imagina que você instala um aplicativo no seu celular, instala um aplicativo lá no armazenamento, normalmente na memória interna e tal. Quando você volta para a tela inicial, quando você volta lá para o seu launcher, só clicar no ícone do aplicativo para abrir o app, o Android vai estar lendo o aplicativo e ele vai estar carregando tudo que é necessário para o aplicativo poder funcionar na RAM. No caso, o nome certo, o nome técnico, ele vai estar carregando esses dados em páginas da memória RAM e assim o aplicativo vai ficar disponível para o usuário poder utilizar. Além disso, as páginas referentes ao aplicativo, ao processo, podem sofrer alterações dependendo de como o usuário faz uso da aplicação, já que o usuário pode fazer diversas operações essas que podem estar trocando dados presentes nessas páginas. Aqui eu dei um exemplo simples com aplicativos, mas a memória RAM é utilizada por diversos processos, diversas coisas do sistema, tanto o próprio sistema operacional quanto os serviços e outras coisas que o Android pode estar rodando. E por se tratar de uma memória que dá conta das coisas que estão rodando no seu dispositivo, essa memória é um pouco diferente se comparado com o armazenamento. Primeiro que essa memória é muito, mas muito mais rápida, tanto em velocidade de transferência mesmo, quanto em latência, e tem que ser mesmo, afinal, ela dá conta de coisas que estão rodando. Diferente do armazenamento, a memória RAM não é uma memória persistente. Quando você desliga o dispositivo ou reinicia, todos os conteúdos dentro dela são perdidos. Você mesmo pode fazer esse teste, é só abrir uma aba do navegador do seu celular, entrar numa página da internet, com a página carregada, volta para a tela inicial, depois você volta para o aplicativo de navegador mais uma vez e perceba que a página aberta anteriormente, ela segue acessível, nada foi recarregado. Isso acontece porque o navegador ainda está na memória. Agora, se você voltar para a tela inicial e reiniciar o celular, perceba que ao abrir o navegador, ele até volta para as páginas que estavam abertas anteriormente, mas as coisas precisam ser recarregadas justamente porque elas não estavam na memória e por conta disso elas tiveram de ser alocadas e carregadas novamente. Além disso, normalmente a memória RAM é um valor bem menor se comparado com armazenamento, com a memória interna. Tem dispositivo aí, sei lá, com 128, 256 GB de memória interna e tem 4 GB de RAM, 6 GB, 8 GB de RAM. Totalmente normal, mas acho que deu para entender aqui que quanto mais RAM você tiver, você vai ter mais memória, mais aplicações, mais coisas, mais processos vão poder caber dentro dessa memória. Então você vai conseguir, sei lá, rodar uma aplicação ou outra que puxa mais memória com uma folga, ou então, sei lá, conseguir manter mais aplicativos abertos ao mesmo tempo. Óbvio que memória RAM não é o único fator que define se um dispositivo é bom ou não, mas quanto mais memória, mais coisa você vai conseguir colocar dentro dela, e a tendência é que dispositivos mais potentes, dispositivos mais poderosos tragam mais memória. Obviamente não é a regra, mas eles tendem, né, a trazer mais memória RAM. Belezinha, acho que deu para entender o básico sobre memória RAM e armazenamento. Agora vamos para a próxima parte, que acho que é a parte mais importante, né? É que seria sobre o gerenciamento de memória do Android. O Android trabalha com a premissa de que memória RAM livre é memória RAM desperdiçada e por conta disso ele tenta usar toda a memória disponível sempre que possível. Por exemplo, é comum o sistema manter a memória de aplicativos mesmo depois que eles foram fechados. Assim, se o usuário quiser voltar a utilizar aquele aplicativo uma hora ou outra, o carregamento daquele aplicativo no futuro é mais rápido, tende a ser mais rápido. E isso daqui não são palavras minhas, são palavras do próprio site do Android, assim como vocês estão vendo aí na tela. Essa informação pode parecer meio contra-intuitiva, mas faz sentido. Manter o máximo de coisas possíveis na RAM é inteligente, porque caso o usuário for um aplicativo ou outro, aquele aplicativo já está carregado e ele já vai rodar rapidinho. Só que para rodar
está com toda a memória RAM ocupada, o gerenciamento de memória é crucial para alocar os recursos de maneira eficiente para os aplicativos que precisam. Mesmo o gestor de memória do Android sendo inteligente, existem casos onde o dispositivo acaba ficando sem memória RAM disponível. Nesses casos, quem entra para ajudar é o KSwapD, ou o Kernel Swap Daemon. A primeira coisa que o KSwapD faz é procurar na memória RAM por dados que já estão presentes no armazenamento. Vocês lembram que eu tinha comentado anteriormente que existe aquele carregamento do armazenamento para RAM e tal? Então, existem algumas páginas que estão na RAM, mas que estão presentes no armazenamento do dispositivo. Então dá para liberar essas páginas da RAM, liberando um pouco de memória, e caso no futuro essas páginas forem necessárias, dá para carregar os dados novamente do armazenamento. Essa abordagem é bacana, dá para liberar um pouco de espaço, mas não são todas as páginas onde isso é possível. Dependendo, tem um aplicativo ou outro que o usuário fez alguma operação e não dá para você fazer isso porque aquela página não está presente, você não consegue recuperar aqueles dados do armazenamento e não tem muito o que fazer, mas no mínimo dá para liberar um pouco de espaço em algum lugar ou outro. Caso não for o suficiente, a maioria, se não todos os dispositivos Android trazem a implementação do ZRAM, que pode dar um fôlego a mais na memória. ZRAM é basicamente reservar um espaço na memória RAM. Esse espaço reservado pode diminuir e crescer sempre que necessário, sendo que a fabricante pode definir um tamanho máximo. Sempre que necessário, o Android vai mandar algumas páginas, alguns dados para esse espaço reservado do ZRAM, que vai compactar os dados da página, gerando uma página com tamanho menor por conta da compactação, que fica lá guardadinha. Quando essa página precisar ser utilizada novamente por algum processo ou algo do tipo, a página é descompactada do espaço ZRAM e é mandada novamente para RAM, onde o processo pode fazer uso da página, dos dados novamente. Ou seja, ZRAM é uma maneira inteligente de aproveitar a memória disponível, compactando e descompactando páginas sempre que necessário. E se ainda assim não tiver memória RAM disponível, o Android manda um sinal falando para os aplicativos que é uma boa ideia economizar recursos. E se isso tudo não for o suficiente, quem entra é o LMK, o Low Memory Killer, ou o encerrador de pouca memória, de falta de memória, alguma coisa assim, que vai basicamente encerrando coisas seguindo uma prioridade. Ele vai estar encerrando o aplicativo segundo plano, se não for o suficiente, o aplicativo passado é encerrado, se não for o suficiente, o launcher é encerrado, e assim vai indo, vai estar encerrando os processos de acordo com a prioridade. Resumindo em poucas palavras, o gerenciamento de memória do Android é inteligente, e a maioria dos usuários sequer deveriam se preocupar com a memória livre, já que o fator decisivo nessa parte de memória é muito mais concentrado no gerenciamento do próprio Android. Outro assunto relacionado que está se popularizando bastante é sobre uma função que algumas fabricantes estão colocando nos dispositivos que permite você reservar parte do armazenamento como a memória virtual. A função ela varia entre fabricantes, algumas colocam lá a função de memória virtual mesmo, outras, sei lá, extensão de memória, isso daí varia muito entre as fabricantes. Essa abordagem é simples, é popularmente conhecida só de swap e tem um comportamento similar ao ZRAM, só que sem a parte de compactar e descompactar, em vez de reservar um espaço na RAM, esse espaço é reservado no armazenamento e de acordo com a demanda, as páginas são transferidas da RAM para o armazenamento no swap, do swap no armazenamento para a RAM novamente e tal. Como o swap reside no armazenamento, a transferência de páginas entre o armazenamento, entre o swap para a RAM é bem lento, porque o armazenamento, ele, se comparado com a RAM, é muito mais lento. A única desvantagem do ZRAM, se a gente fosse fazer essa comparação, é que existia um processo de descompactação e compactação para transferir as páginas da ZRAM para RAM, da RAM para ZRAM, mas mesmo assim, a tendência é que o ZRAM seja muito mais rápido. Outra desvantagem do swap é que fazer a transferência do armazenamento para a memória RAM, o armazenamento ele acaba recebendo diversas operações de leitura e escrita, e por conta disso, você pode estar até reduzindo a vida útil do armazenamento do aparelho por conta das operações frequentes. Assim, ao usar o aparelho, você já faz operações de leitura e escrita de qualquer jeito. Sempre que você baixa um aplicativo, você vai lá, baixa um arquivo e tal, são feitas diversas operações, mas querendo ou não, ter o swap para agregar ainda mais na redução da vida útil do dispositivo, creio eu que foi o que fez os desenvolvedores do Android escolherem o ZRAM em vez do swap. Nos dias de hoje, com memórias mais modernas, eu não sei se o swap ele iria prejudicar tanto assim o armazenamento, no caso, memória, o armazenamento. Se duvidar, iria prejudicar a mesma coisa, se duvidar, talvez não iria prejudicar tanto, vai saber. Alguém vai ter que fazer o teste no futuro para a gente saber o resultado. E pessoal, esse foi o vídeo. Comentamos um pouco sobre o gerenciamento de memória do Android. Também comentamos sobre swap.
Para o pessoal que quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar um link na descrição sobre o tópico do próprio Android, que fala sobre o gerenciamento de memória do Android. Além disso, o gerenciamento de memória que eu comentei nesse vídeo é no Android, na sua configuração padrão. Obviamente, fabricantes podem customizar o comportamento do gerenciamento de memória, e aí tem que ver. De qualquer maneira, coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo, fiquem livres para estar comentando, deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandando de Android, então inscreva para não perder. E é isso, bye bye.